À primeira vista, essa imagem parece apenas um grupo de homens armados protegendo uma construção simples de madeira, posicionados atrás de uma cerca improvisada, com rifles apontados para fora do enquadramento, como se estivessem esperando algo que ainda não vemos. Mas essa fotografia foi registrada durante a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916. E os homens que aparecem aqui não são soldados do exército brasileiro. Eles eram camponeses, trabalhadores expulsos de suas terras, moradores de uma região esquecida do sul do Brasil, que transformaram casas, serrarias e estações ferroviárias em redutos de resistência. Essa imagem não mostra o começo da guerra. Ela mostra o momento em que o conflito já era inevitável. Essa fotografia foi feita na região conhecida como Contestado, uma área disputada entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Por décadas, o governo brasileiro nunca definiu claramente a quem aquelas terras pertenciam, e nesse vazio jurídico, quem mandava de verdade eram coronéis locais e grandes empresas. Quando o governo federal autorizou a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande, a empresa responsável recebeu milhões de hectares de terra como pagamento. Essas terras, porém, já tinham donos, famílias que viviam ali há gerações, plantando, criando filhos e enterrando seus mortos. Nenhuma indenização, nenhuma alternativa, apenas ordens de despejo. Repare na imagem. Os homens estão alinhados, armados, mas não usam uniformes militares padronizados. As roupas são simples, desgastadas, típicas de trabalhadores rurais. A barricada de madeira não é uma trincheira profissional, é o que eles tinham à mão. Essa construção ao fundo provavelmente era uma serraria, armazém ou estação ligada à ferrovia, pontos estratégicos que passaram a ser ocupados pelos rebeldes porque representavam exatamente aquilo que havia tirado tudo deles. Eles não estavam atacando uma cidade. Eles estavam defendendo o que sobrou. Depois da expulsão em massa, muitos desses homens trabalharam na própria ferrovia que os destruiu. Quando a obra terminou, foram demitidos e abandonados, sem terra, sem salário e sem qualquer assistência do Estado. Foi nesse cenário que surgiram líderes religiosos populares, chamados de monges, especialmente José Maria. Ele pregava que aquelas terras pertenciam ao povo, que a República havia traído os pobres e que resistir não era pecado. Para o governo isso não era fé, era ameaça política. Em 1912, o exército foi enviado para reprimir os seguidores do monge. No primeiro confronto, José Maria morreu. Mas o movimento não acabou. Pelo contrário, a morte dele transformou a resistência em algo ainda maior. Os sertanejos passaram a se organizar em redutos fortificados, exatamente como o que vemos nesta imagem. Casas comuns viraram quartéis improvisados. Cercas viraram defesas. Ferramentas viraram armas. Essa foto registra esse momento de organização, quando os camponeses já sabiam que o confronto seria total. Enquanto esses homens defendiam construções de madeira, o governo respondeu com metralhadoras, canhões, artilharia pesada e, pela primeira vez na história do Brasil, aviões militares para reconhecimento. A guerra deixou de ser um conflito local e se tornou uma caça humana. Redutos como esse foram cercados, bombardeados e incendiados. Mulheres, crianças e idosos estavam dentro deles. Não existe um registro nominal de quem são esses homens. E isso é importante, porque milhares como eles nunca tiveram seus nomes anotados, nem como combatentes, nem como vítimas. A maioria desses redutos foi destruída. Poucos sobreviveram, e os que sobreviveram foram dispersos, presos ou silenciados. Estima-se que entre 8 e 20 mil pessoas morreram durante a Guerra do Contestado. Essa imagem não mostra a morte, mas mostra o instante antes dela.
Durante décadas, a Guerra do Contestado foi tratada nos livros como fanatismo religioso, como desordem ou como problema regional. Pouco se falou sobre a expulsão de terras, os interesses estrangeiros, a violência do Estado e o massacre de civis. Essa foto sobreviveu, mas as histórias dessas pessoas quase não. Quando você olha novamente para essa imagem, talvez perceba que ela não é uma cena de heroísmo nem de glória. Ela é o retrato de um Brasil que resolveu esmagar os seus mais pobres para proteger interesses econômicos. Esses homens não lutaram por poder. Lutaram por terra, sobrevivência e dignidade. E talvez o maior silêncio da história do Brasil seja justamente este. Quantas outras imagens como essa existiram e nunca chegaram até nós? Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.